Olá, crianças! Hoje nós teremos a nossa aula de história em que nós iremos falar sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Nós vimos no conteúdo anterior que os portugueses eles estavam procurando as riquezas e as especiarias das Índias e do Oriente, né? Então eles acabam, de certa forma, chegando aqui no Brasil, né? Então não era interesse deles chegarem aqui no Brasil, né? Isso aconteceu em março de 1500, né? Ele partiu de Portugal, numa expedição com 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre os marinheiros e soldados, claro, padres e outras pessoas que haviam sido expulsas da terra. Então eles saíram nessas expedições. E quando comandado, né, claro, por Pedro Álvares Cabral, e no dia 22 de abril, eles se afastaram da rota estabelecida e aí eles avistaram uma terra. E eles acharam, nossa, vamos parar ali naquela terra. E eles achavam que tinha chegado à Índia. Só que eles não tinham chegado à Índia. Eles chegaram aqui e encontraram povos diferentes. Daí vem o nome índio, porque eles achavam que chegavam na Índia. E eles encontraram, né, os indígenas, os nativos brasileiros. E quando eles chegaram aqui, eles achavam que aqui era uma ilha. Tanto que eles inicialmente chamavam de ilha de Terra de Vera Cruz, né? Antes de ser chamado Brasil, aqui era chamado Terra de Vera Cruz e também, por outros também era conhecido como Novo Mundo. Tem até uma novela que eu já vi comentário falando sobre a história, né, daqui a colonização, quando eles chegaram e eles encontraram os índios e eles queriam descobrir as preciosidades que tinham aqui na terra. Inicialmente era tudo muito mata e eles vinham, né, os portugueses vinham, começaram a se instalar e vieram procurar riquezas, procurar alguma coisa que tivesse valor para que ele pudesse comercializar em outros países, né? Com o tempo ele começa a perceber que o Brasil não era uma ilha, né? Era uma grande extensão de terra e que inicialmente ele inicia o processo da comercialização do pau-brasil. Daí surge o nome de Brasil, né? Porque era uma árvore que só existia aqui no Brasil, certo? E com o tempo eles começaram a perceber diferentes riquezas. E outros países também começaram a ter interesse nas terras do Brasil, né? Que vieram os espanhóis, né? E eles firmaram um acordo no ano de 1494. Eles firmam um acordo que era chamado de Tratado de Tordesilhas, que vocês podem estar acompanhando a imagem no livro. Tem aí o mapa do Brasil e ele faz a divisão. Uma parte era de domínio dos portugueses e outra parte era do domínio dos espanhóis. Para melhor entendermos, esse Tratado de Tordesilhas era que cada um ia administrar aquele território do seu jeito, cuidar e explorar da sua forma, mas sem que nenhum invadisse o trabalho, invadisse as terras dos outros, né? Só que aí isso foi despertando o interesse de outras pessoas. Então os franceses e os ingleses começaram a atacar as terras dos portugueses e espanhóis, né? Em forma de pirataria, com o interesse de enriquecer, porque eles queriam traficar as plantas, né, principalmente o pau-brasil, e depois, futuramente, outras riquezas que eles iriam encontrar no Brasil. Então, depois que firma esse processo dos portugueses, espanhóis e tudo, quando ele inicia, eles começam, percebe que a terra é fértil, dava para plantar, então eles começam a fazer plantação. Os índios não tinham interesse, não eram habituados a viver dessa forma, de estarem trabalhando exaustivamente. Então eles começam, daí é que inicia o processo do tráfico dos negros, né? Para a escravidão dos negros que são tragos da África para aqui para o Brasil.
Agora vamos fazer a correção da nossa atividade. Só dar uma palavrinha que eu deixei para vocês lerem o texto, para vocês resolverem por vocês, que eu queria saber. Aí eu te dando só uma pausa porque vocês já estão todo mundo por dentro. E nós vamos fazer aqui a correção da atividade, ok? Que a atividade está lá na página 70 e 71. Na primeira questão, ele pede para marcar quem comandou as expedições que saiu de Portugal em março de 1500. Você vai marcar que foi Pedro Álvares Cabral, né? Os pontos, os fatos das grandes navegações e suas datas de acontecimento. Então, 1492 foi quando os italianos, a serviço da Espanha, chegou na América. E 1500 foi quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Então, vai ser setinha, tá? Cruzado. Dado o mapa, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcado as terras pertencentes a Portugal e as terras pertencentes à Espanha. Então, aquela parte que pega Nordeste, certo? E o Sul, essa parte para esse lado do mapa, vai ser os domínios portugueses, e aquela parte que vai dar lá para o Oceano Pacífico fica pelo domínio dos espanhóis. Na página 71, nós temos a quarta questão que pergunta que países discordavam do Tratado de Tordesilhas. A Inglaterra, a França e a Holanda achavam desinteressante que só os espanhóis e os portugueses tivessem direito naquela terra, né? Então, eles iniciam, como eu falei, um processo eles iniciam fazendo pirataria como forma de enriquecer os cofres, de ficarem mais fortes e invadir as terras brasileiras. Qual foi a atitude desses países em relação ao Brasil? Eles piratearam e ocuparam as terras e começaram a contrabandear o pau-brasil, que era uma planta que só existia aqui no nosso país. Na quinta questão, ele pede para pintar as caravelas que têm as informações verdadeiras. Na primeira, ela diz que o primeiro nome dado às terras descobertas foi a ilha de Veracruz. Pronto, você pinta esse barquinho aí da letra A. Na letra B, ele diz que Pedro Álvares de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal narrando os fatos da viagem. Sim, pinta também esse barquinho, essa caravela aí. Na letra C, ele diz que depois que Cabral chegou às terras descobertas, não seguiu mais viagem para a Índia? De jeito nenhum, não pinta. Eles continuaram, né, insistindo em ir às terras indígenas à Índia, até porque na Índia é que tinha as especiarias, como nós vimos no conteúdo anterior, que era do interesse deles na comercialização na Europa. Quando os portugueses chegaram aqui, as terras descobertas tinham o nome de Pindorama. Sim, pinta o barquinho. Então, fica 3 barquinhos pintados, só não a letra C que você não vai pintar. Na sexta questão, ele pergunta quem celebrou a primeira missa no Brasil? Quando e por que isso aconteceu? Então, foi o Frei Henrique Soares de Coimbra, que ele celebrou a primeira missa no dia 26 de abril de 1500, e era uma forma de ação de graça, de agradecer, né, por ter descoberto as terras brasileiras. E aqui encerra a correção da nossa atividade. Na próxima nós iremos ver os primeiros contatos dos portugueses com os indígenas.